Olá meninas, tudo bem com vocês? Para quem está chegando aqui agora pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. No passo a passo de hoje eu vou te mostrar como fazer essa linda bolsinha. É uma mini bolsinha Chanel, é a coisa mais linda. Eu vou te ensinar a fazer o molde, então a partir desse molde você vai poder fazer ela em qualquer tamanho que você quiser. É um molde muito fácil, é um jeito extremamente fácil de fazer essa bolsa. Eu vou abrir ela aqui para você ver como que ela fica por dentro. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho mais de perto, para vocês verem como que é a nossa aula de hoje. É uma peça muito lindinha. Aqui, igual eu falei com vocês, eu vou utilizar ela como uma bolsinha para carregar meus esmaltes. Cabe de tudo aqui dentro. A lixa de unha, cabe tudo. Olha como que ela fica do lado de dentro, tá vendo? É uma bolsinha muito fácil de fazer, rápida, que eu tenho certeza que você vai adorar. Então, vamos ao passo a passo de hoje, lembrando que não tem molde para imprimir, são apenas medidas que você vai conseguir fazer aí na sua casa também. Então, vamos ao passo a passo de hoje? Aqui eu vou te ensinar a fazer o molde, mas você pode fazer o molde em qualquer tamanho, tá? É só você tirar como base essas medidas aqui, o jeito que nós vamos fazer, para você fazer aí na sua casa em outros tamanhos também. Para a parte da frente, a medida de 12 de altura por 15 de largura. E para a parte de trás e aba, 23 por 15. Eu vou começar pela parte da frente aqui. Eu vou dobrar ela ao meio. Aqui eu vou marcar para entrar nela aqui 1,5 cm. Aqui, e vou arredondar essa parte aqui da lateral. Você pode arredondar com o que você tiver aí na sua casa, uma régua para arredondar, um cone de linha, o que você tiver, tá? Eu vou colocar aqui, olha, um cone de linha vazio, que vai servir de parâmetro para muita gente poder usar assim também. Fiquei aqui desse jeito. Aí, a partir dessa parte do final arredondado, que você vai ligar aqui nesse 1,5 cm. Só que você não deixa ele assim, não, que senão vai dar uma quina muito grande. Aqui, quando estiver chegando no final, você vem arredondando assim, ó, a mão livre. Pra dar uma disfarçada, pra dar uma quebrada nessa parte. E agora pro outro lado ficar igualzinho a esse, eu recorto aqui na coelho dobrado e vou medir por esse daqui. Aqui. Eu dobro. E vou medir aqui, ó. Vou encostar, porque os dois são da mesma largura. Então aí vai ficar igualzinho. Essa parte aqui vai ser igualzinho. E aqui, 1,5 cm entrando aqui também, pra ficar na mesma largura da parte de cima. Ligo até aqui. Fica a parte de trás. Aqui a parte da frente. E ela vai vir fechando pro lado de cá. Mas aí eu vou arredondar essa parte de baixo. Que é uma reta aqui. De arredondar. Vou arredondar isso não. Então, essa daqui tá entrando 4 centímetros pro lado de dentro. E aqui pra baixo, terminando em 5 centímetros. Um leve arredondado. E dessa forma, você pode fazer pra qualquer medida. É só você calcular o tamanho que você quer na frente, né, da sua bolsinha. E a partir dessa daqui, você dobra o tamanho pra de trás. Igual essa aqui era 12 de altura. Então, pra parte de trás, eu vou dobrar. Vou colocar ela com 22, ou 23 ou 24. No caso dessa daqui tinha 23, né? Não precisa ser exatamente o dobro pra ela ficar com a abinha aqui assim, mais ou menos. Então, ela vai ficar assim. Lembrando que tem a parte aqui da lateral do fole que nós vamos marcar agora. Então, pra você marcar, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar a sua fita e vai dar a volta nela toda até aqui. Daqui até aqui. Você coloca ela lá em cima da mesa, sem tirar ela da mesa. Você encosta a sua fita aqui na lateral e vem passando ela em volta do molde. É como se você estivesse vestindo um molde mesmo. Vou segurar aqui para não sair do lugar. O meu aqui deu 37,5. Tá dando pra ver? 37,5. Quase 38. Eu vou cortar ela com 38. Aí na hora que eu for medir, for fazer o finalzinho aqui, se precisar antes de colocar o viés, eu diminuo. Então eu vou cortar ela com 38. E a profundidade dela, eu vou querer ela com 4. Então, vai ser 38 por 4. Aqui tá todo o meu molde que eu vou precisar. A parte das costas, eu vou cortar uma vez no tecido principal estruturado. O fole, uma vez no tecido principal estruturado com forro. O fole, a mesma coisa, uma vez no tecido principal estruturado e uma vez no forro.
a parte da frente, uma vez no tecido principal estruturado com forro também. Esses três aqui, se você quiser utilizar a manta R2 para já colar tudo junto, pode, porque vão ser costuradas todas as partes juntas. E a alça só uma vez no tecido principal que você quiser utilizar para alça, né, de 8 por 20, esse não vai estruturar, só esses três aqui. Aqui estão as minhas partes, né, a parte do corpo da bolsa, que é a parte de trás. A parte da frente também já está aqui estruturada. Eu estruturei com nylon acoplado, mas se você não tiver, você pode utilizar a manta, o feltro, a entretela, o TNT mais grosso. E aqui a parte do fole. Eu gosto de fazer dessa forma para costurar. Depois de estruturado, eu coloco tudo no tecido do forro, que eu vou utilizar para o forro, né, aproveitando o máximo do tecido. Dessa forma eu alfineto e costurei todo para depois recortar. Eu gosto muito de fazer dessa forma, tá? Mas aí é opcional. Se você quiser já recortar tudo e costurar todo mundo de uma vez, também pode. Mas assim eu acho mais fácil, para não correr o risco de ficar pequena, alguma parte esticar e não dá muito certo. Então aqui eu vou costurar tudo e depois eu vou recortar. Vou fazer aqui a alça agora, vou pegar o tecido, vou dobrar o meio, vou vincar, marcar ele aqui com a mão, não precisa levar lá no ferro, não tem necessidade, se você estiver utilizando tricoline. E depois eu abro e dobro ao meio novamente nessa marca, encostando a borda na marca do centro. Vou fazer isso dos dois lados e fechar a minha alça. Se você quiser utilizar aquela alça pronta, também pode. Aqui eu tô utilizando o mesmo tecido, mas você pode utilizar a pronta também. E agora eu vou passar uma costura, fechando ela toda. Já está toda costurada, costurei bem na beiradinha. Agora eu vou começar a montar essa minha parte aqui. Primeira coisa que eu faço, que ela já está toda costurada, né, com a parte do forro e a parte de fora. Se você quiser também, você pode virar, fazer dessa forma, um composê, que também vai ficar legal, essa bolsinha. Vou mesmo fazer ela toda dessa forma, vejam bem, que gracinha. Aqui, ó, vou marcar o meio da minha peça. Em qualquer medida que você estiver fazendo, você vai fazer da mesma forma. Primeira coisa, marcou o meio, né, dobrei ela aqui, marquei o meio direitinho da minha peça. Vou fazer a mesma coisa desse lado aqui também, que você dobra ela ao meio, encontra as bordas, dá um piquezinho nessa parte do meio. E no fole a mesma coisa, dobra ao meio, encontra o meio da sua peça. Dos dois lados. Ficou marcadinho o meio, né? Ó, marcado e marcado. O que eu vou fazer? O viés vai ser pra fora, tá? Se quisesse pra dentro também dá. Eu vou alfinetar a minha peça toda. Alfinetar ou colocar os grampos, né? É você quem escolhe. Eu posso alfinetar ela toda pra conferir se tá certinho, se eu vou precisar diminuir um pouquinho. Que às vezes acontece da gente precisar diminuir. Olha. Olha, como a gente vê, tá um pouquinho menor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir aqui um pouquinho. Pra ficar no tamanho certo. Antes de pregar, eu vou passar o viés nessa parte. Tá? Nessa parte e nessa parte aqui da borda. Tirei aqui na beiradinha, aberto. Viro e vou rebater pra fora. Mesma coisa aqui do outro lado. E agora nessa parte de cima também.
costurado, toda presa essa parte. Então agora eu vou começar a prender aqui. Eu costurei uma parte. E agora eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Aqui o meio com meio. A alça eu vou pregar por último, tá? Eu vou costurar ele aqui em volta todo dessa parte. Vejam bem como que ela já tá ficando linda, né? E a gente já vê como que ela tá ficando. Agora eu já vou pregar, antes de pregar o viés, eu vou posicionar a minha alça. Que eu vou marcar o lugar que eu quero fechar essa minha bolsinha. Se eu quiser ela mais fechadinha, eu vou colocar ela com a alcinha mais pra baixo, pra fechar bastante. Se eu quiser ela mais abertinha um pouquinho, eu vou colocar ela mais pra cima. Tá vendo? Aqui, ó. Vou posicionar dessa forma. O botãozinho eu vou marcar depois. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. Se você quiser colocar velcro pra fechar a sua bolsinha, você costura o velcro antes mesmo de pegar essa parte da frente aqui. Porque aí você pega essa parte e posiciona e pega a parte na tampa também. Que olha, tá marcado o lugar onde vai ser o alto da minha bolsinha. Agora que eu vou vir e colocar a minha alça. Que eu vou colocar um lado. E vou colocar o outro também. Então, vai ficar dessa forma. Agora a gente vai pregar ela aqui nas laterais. Se eu deixar ela só assim, ela vai ficar desse jeito essa alça, né? Vai abrir bastante. Mas eu quero fechar ela um pouquinho aqui pra ficar estilo Chanel mesmo. E deixar só um pouquinho aberto na parte de cima. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou medir aqui 2 centímetros e vou marcar. Vou medir 2 centímetros e vou riscar. E 2 centímetros do lado de cá também. Eu vou dar um pontinho aqui em cima. Agora eu vou pegar o viés para fazer o acabamento da nossa bolsinha. Eu vou pregar ele pelo lado aqui do folho para rebater para frente. Eu deixo mais ou menos 1 centímetro e meio acima para depois fazer o acabamento. Então eu vou abrir essa beiradinha e costurar nessa margem, nessa dobrinha. Agora é rebater essa costura, né? Pra descontar ele aqui do outro lado. Eu vou virar essa parte aqui pra baixo. E vou fazer o meu acabamento. Só que eu abro ele aqui, ó, pra ficar um acabamento mais legal. Eu vou abrir pra passar uma costura em cima dessa margem aqui, onde eu costurei o primeiro. Parte de trás também da mesma forma, eu vou começar a pregar ela pelo lado do folho para rebater para fora. Porque eu vou começar ela mais embaixo um pouquinho, vou começar na parte de cima, tá? Porque só que eu dou uma dobra nela para ficar um acabamento mais bonito.
Vou começar mais ou menos os 2 dedos abaixo. Agora eu vou bater meu botão aqui na parte de cima, na parte da aba. Para bater o botão aqui, como que eu faço? Igual eu tava mostrando. Eu marco o meio da minha bolsinha, né? Vou marcar aqui o meio dela. Se você estiver utilizando tricoline igual eu, só de você fazer isso aqui, ó, seu tecido já vai ficar marcado. Né? Você já marcou o meio. E eu vou subir aqui 3 centímetros. No meio aqui, olha, 3 centímetros. Pra marcar onde eu vou colocar o meu botão. Eu venho com o furador. Vou fazer um furinho, né? Pra ele sair aqui do outro lado. Coloco o macho em cima, que é um botão Ritas, nesse botão tic-tac. Esse menorzinho é o macho e o maior é a fêmea. Vem no pacotinho assim, ó, na caixinha. Esse que eu utilizo é o número 12. Aí vem o pacotinho do acabamento, um do macho e um da fêmea. Aí você troca as matrizes. O que que você vai fazer? Você vai pegar o do macho, que é esse menorzinho, e encaixa aqui dentro da matriz dele. Pega o seu acabamento e coloca ele aqui na parte de cima. O meu sempre fica regulado em 23 milímetros, tá? Aqui tem a regulagem. O meu, essa é a regulagem boa dele. Encaixa ele aqui dentro. Já tá pregada essa parte. Vou desenroscar a matriz do macho. E colocar já aqui a matriz da fêmea. Eu até tenho aquele alicate de pregar, mas eu não me dei bem com ele, não. O jeito que eu gosto de pregar é só com balancinho mesmo. Aqui, ó, vou fechar ele aqui. De acordo aqui com a sua alça também, que ela vai ficar bem pra cima. E você vai marcar aqui, ó, a parte do seu botão. Só de você apertar um pouquinho, já vai ficar marcado o lugar do botão. Só conferindo. Aqui eu vou furar do mesmo jeito. Encaixou seu acabamento aqui do lado de dentro. Coloca o seu botão aqui na parte de cima. E encaixa. Prontinho. Meninas, esse foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma peça muito facinha de fazer, que eu tenho certeza que você vai amar. E para quem ainda tem um pouquinho de dificuldade com o viés, meninas, eu digo que é treino mesmo. Você tem que pegar, costurar, desmanchar, costurar de novo, até você criar mais intimidade com o viés. No início é um pouquinho complicado mesmo, mas com o tempo você vai ver que não tem segredo nenhum para pregar o viés, é só a prática. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa aqui nos comentários e já me fala também de qual cidade que você está me assistindo para eu saber até onde esse vídeo vai chegar. Sempre me pedem uma sugestão de preço, mas o preço varia, eu já falo, né? O preço varia de acordo com cada região, com o preço do seu material, com o tempo que você vai gastar para fazer essa peça também. Para mim, eu fiz ela bem rapidinho, mas eu sei que tem gente que vai levar mais tempo, menos tempo que eu para fazer, então você tem que calcular tudo isso na hora de você fazer essa peça. Sugestão de venda acima de R$30, não venda abaixo disso, tá? Então o preço varia de acordo com o seu material, como vocês viram, gasta bem pouquinho material para fazer aqui. Então, façam o cálculo do seu tempo, do seu material, do preço do seu tricoline, do seu estruturador. Aqui eu utilizei nylon acoplado, que tem um preço inferior ao valor da manta resinada, né? Da manta R1 ou R2. E a tricoline, aqui lembrando que eu compro tricoline a menos de R$15 o metro, e o nylon acoplado eu compro a R$11 o metro. Então, sai um preço muito acessível. E o viés, tem que calcular o valor do viés também do seu botão.
Então, meninas, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu joinha para eu saber que vocês estão gostando. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, ative todas as notificações. Lembrando que todos os dias tem vídeo novo às 18 horas e 18 minutos. Então, eu espero você aqui amanhã, nesse horário. Um beijo e até o próximo vídeo.